Irmãos, boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com a vida de cada um de vocês. Nós nos reunimos agora para adorarmos a Deus, para louvarmos ao Senhor, juntos em nossos corações, juntos em nossos pensamentos, direcionados com para a mesma pessoa que é o nosso Deus, com a finalidade de adorá-lo, a finalidade de cultuá-lo, e a finalidade de dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu gostaria de fazer uma oração, pedindo a Deus que Ele esteja nos abençoando nesta noite, pedindo a Deus que cuide de cada um de nós. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos para nós orarmos e buscarmos a face do Senhor. Oremos. Nosso Deus, amado Pai, em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, nos colocamos diante de Ti nesta hora, Senhor Deus, agradecidos pela Tua palavra, agradecidos, ó Deus, pelo Teu perdão, agradecidos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, cheio de graça e cheio de glória. E nós nos reunimos, ó Pai, diante de Ti, embora cada um de nós se encontra num lugar distante, num lugar diferente, não estamos presencialmente juntos, tu sabes, mas o nosso coração está. Nosso coração está reunido com a Irmandade nesta hora, dedicando nossa atenção especial e exclusivamente a Ti e reconhecendo o Senhor em todos os nossos caminhos. Nós te pedimos que o Senhor nos abençoe nesta noite. Nós te pedimos que o Senhor receba o nosso culto, o Senhor receba as nossas ações de graças, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos ensine da parte do Senhor, que o Senhor, ó Deus, nos auxilie em todas as coisas que nós precisamos para não só entendermos o teu caminho, mas também, meu Pai, vivermos de uma maneira que dê ao Senhor honra, glória e louvor. Fala a vida de cada um dos meus irmãos que acompanharam o culto agora à noite, e aqueles que depois estarão também acompanhando através do WhatsApp da igreja, que sejam da mesma maneira edificados, que nós possamos, ó Deus, estar juntos na presença do Senhor. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero dar as boas-vindas à Ana Rosa, também a Dona Conceição, o Rafael, nosso irmão Daílson e a sua casa, a nossa irmã Zenilde e a sua casa, a Fernandinha, também a sua casa, ao Beto e a sua família, a irmã Iris e a sua família, a Edna Teles e a sua família, também a nossa irmã Fátima Encarnação e a sua família, a Renata, sua família, Damares e sua família, nossa irmã Sirlene, seu Cláudio e a sua família, e bem assim os demais irmãos que também estão nos acompanhando neste momento. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós vamos ouvir um hino, irmãos. Eu gostaria que, mesmo nós não estando fisicamente juntos, mas que você pudesse estar com o seu inário e na sua casa você possa cantar, não é? Nós vamos cantar o hino de número 28 nesta hora, como expressão de louvor e adoração ao nosso Deus. O hino de número 28 dos nossos inários, para que o Senhor, através da música, receba adoração, receba louvor, e nós possamos fazer isso juntos na presença dele. Ok? Hino de número 28.
dias mortais por ti remidos, Deus de glória, Deus de amor, corações aos céus erguidos, celebramos teu louvor. Revelaste amor profundo, insondável, sem igual, enviando Cristo ao mundo a vencer por nós o mal. Fontes de alegria e vida, és tu bem inspirador. Tua graça nos convida a viver em mútuo amor. Mais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal, cantaremos gratos hinos na jornada até o final. Amém. Deus assim nos abençoe. Irmãos, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 1, versículos 9 e 10, João escreve da seguinte maneira: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. João escreve que Jesus, o sacrifício de Jesus é suficiente para perdoar os nossos pecados todos, não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. É necessário que nós olhemos para Jesus com fé, que nós o confessemos como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e que nós venhamos a buscar também arrependimento acerca dos nossos pecados, acerca das nossas más obras, para que nós possamos, irmãos, sermos achados de uma maneira que dê ao Senhor, de fato, louvor, honra e glória. Eu quero convidá-los a cantarmos mais um hino. Esse hino servirá de contexto para nós pedirmos a Deus perdão pelos nossos pecados, servirá de ocasião para que, por meio da música, nós possamos expor o nosso coração na presença de Deus e buscarmos a remissão, buscarmos a santidade, assumirmos também a devida responsabilidade para com os nossos atos. É o hino de número 71. Eu vou soltá-lo aqui, cada um estará também no seu lar, fazendo dele a sua oração. Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se não infútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor.
Escuta, Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova esse pobre coração. Amém, Senhor. Nós vamos, mais uma vez, agradecer a Deus por todas as coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe, mas também nós vamos orar agradecendo porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Se nós olharmos a nossa vida e nós verificarmos, até mesmo neste contexto que nós estamos vivendo agora, nós perceberemos que Deus tem tomado conta de nossas casas, Deus tem tomado conta das nossas famílias, de nossas vidas. Deus é tão majestoso, tão distinto da criatura, ele é o Criador, como nós estudamos na manhã de hoje, ele é tão separado da criatura, mas a Bíblia também ensina que Deus é misericordioso, a Bíblia também ensina que Deus é amor, a Bíblia também ensina que Deus tem prazer nas suas criaturas. Deus nos criou para a sua glória, Deus nos criou para o seu deleite, então Deus cuida de tudo aquilo que é alvo da sua criação. Deus estabelece as leis para o universo, para que tudo se desenvolva como precisa ser. Dia após dia, noite após noite, semana após semana, está tudo se desenvolvendo da maneira que necessita, porque Deus continua no controle e Ele continua demonstrando amor, graça, misericórdia e um amor ainda muito especial para aqueles que ouvem a sua palavra e atendem ao Evangelho de Cristo. Então nós vamos orar agora, agradecendo ao Senhor por tudo isso que Ele tem feito nas nossas vidas. Eu convido você a fechar os seus olhos e a orarmos. Amado Deus Santo e Poderoso, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, Teu Filho, nos colocamos diante de Ti, ó Pai, e somos gratos porque reconhecemos a Tua soberania. Apesar das circunstâncias que temos vivido, apesar das lutas que temos travado, apesar de tantas coisas, ó Deus, que têm nos acontecido de maneira particular, no meio de todos esses acontecimentos que temos vivenciado com tantas pessoas, com todos aqueles que estão ao nosso redor, mas no meio de toda essa circunstância, nós temos percebido a Tua graça sobre nossas vidas, nós temos percebido que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, tem cuidado do nosso coração, o Senhor tem nos consolado, o Senhor tem nos dado forças, o Senhor tem, ó Deus, falado às nossas vidas. Isso é a razão para nós reconhecermos ao Senhor e exaltarmos a Tua bondade. Isso é a razão para nós nos colocarmos diante de Ti e adorarmos ao Senhor na beleza da Tua santidade. O Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, eu peço que se alegre com este culto que fazemos e direcionamos a Ti, ó Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Irmãos, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias na carta de Tiago. É o capítulo de número 5. A carta de Tiago, capítulo de número 5. E eu farei a leitura do texto que servirá de base para a nossa mensagem nessa noite. Carta de Tiago, capítulo 5, a leitura se dará a partir do verso 7 até o verso de número 11. Tiago 5, de 7 a 11, é a leitura que nós faremos e o texto que se propõe a ser o fundamento da nossa mensagem nessa noite. Diz assim, então, a leitura da palavra de Deus. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo
no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Vamos fazer mais uma oração. Ó Pai, eu peço que o Senhor esclareça esta palavra ao nosso coração e que ela, Deus, nos guie neste momento ou nestes momentos tão difíceis que temos vivido. É em Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, a carta de Tiago foi escrita para o povo de Deus que estava disperso por uma vasta região. Tiago, capítulo 1, verso 1, diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Dispersão era uma vasta região onde judeus e também a igreja do Senhor estavam espalhados. E Tiago, então, se dirige a esta região com a sua epístola. Isso significa, então, que essa epístola era uma carta circular, ou seja, ela seria lida de igreja em igreja. Então, uma igreja recebia a carta hoje, lia, endereçava para outra, recebia, lia, endereçava para outra, e assim sucessivamente. E justamente por conta disso, Tiago trata de diversos assuntos. Ele não trata de um assunto específico como se tivesse em mente um contexto específico, uma localidade específica. Ele trata de diversos assuntos. E dentre um desses assuntos, Tiago menciona essa porção que nós lemos aqui agora, onde ele, antes dos versículos de 1 a 6, faz algumas exortações sobre riquezas mal adquiridas, e no final disso ele chama a atenção da igreja para que a igreja desenvolvesse o seu viver olhando para Cristo, mas com um olhar distinto. Esse olhar para Cristo é olhando para o Senhor, aguardando, ansiando pela volta do Senhor, pelo retorno do Senhor. Havia um entendimento meio equivocado nesta época de que o retorno do Senhor seria rápido, de que não demoraria até a nossa época. Se daria naqueles dias, não de maneira imediata, mas naqueles dias. Então, a igreja estava vivendo aqui uma expectativa bem concreta do retorno do Senhor. Depois, com o passar do tempo, eles entenderam, então, que não seria assim, que demoraria um tempo mais. Mas a dimensão do aguardar o retorno do Senhor sempre é uma realidade na vida da igreja. E, além de ser uma realidade, é também uma condução à mente da igreja. Ou seja, a igreja precisa olhar para o Senhor. E a igreja precisa ansiar com o retorno do Senhor. Às vezes, a impressão que eu tenho é que a igreja parece que ela perdeu essa perspectiva do retorno do Senhor. A igreja ela está muito preocupada com a vida dela aqui, nesta terra. Nós nascemos aqui, nós nos desenvolvemos aqui, nós nos identificamos nesta terra, mas a Bíblia nos ensina que a realidade futura, a terra que pertence ao povo de Deus, não é nem esta e nem neste sistema. É muito sabido da igreja, de todas as igrejas cristãs, que a palavra do Senhor nos promete novos céus e nova terra. Nos promete uma nova realidade. Nos promete um novo corpo. Nos promete uma realidade completamente avessa a essa. Aqui, nesta realidade, reina o pecado. Nesta realidade, reina a imperfeição. Nesta realidade, reina o egoísmo. Mas naquela outra realidade, na realidade vindoura, que a Bíblia chama de pátria celestial, naquela realidade reina o propósito de Deus, a vida eterna.
reina as coisas restauradas, o homem restaurado, a natureza restaurada, tudo restaurado e aperfeiçoado. De modo que o cristão, ele precisa passar por esses momentos que nós estamos passando agora, de olho no futuro. Mas esse futuro não é e não pode ser a perspectiva de que os homens se acertem, de que as nações entrem num contexto de paz, de que a cura para as doenças serão alcançadas, de que desenvolvimentos serão melhores utilizados, de que as pessoas vão se encontrar numa determinada circunstância onde o respeito mútuo vai vigorar. Isso não acontecerá. A Bíblia nos ensina que a geração ou que a mente humana, esse contexto no qual nós estamos vivendo aqui agora, ele estará cada vez pior. Em nenhum momento a Bíblia nos ensina que a humanidade vai melhorar. Pelo contrário, ela nos ensina que a humanidade vai piorar. As pessoas, se hoje não se respeitam, não se respeitarão ainda mais. Se hoje elas não atentam para as necessidades, não atentarão ainda mais. Se hoje a humanidade só pensa em tirar proveito, elas pensarão em tirar mais ainda proveito. Se hoje a humanidade engana, se ela não cuida dos seus, se ela não respeita pai e mãe, ela vai ficar cada vez pior. Então, uma mentalidade que espera que esta humanidade que nós temos aqui agora, esse contexto de vida melhore, está completamente fora daquilo que a Bíblia tem nos ensinado. De fato, Deus tem planos para as nossas vidas. E este plano é de que nós possamos entrar no seu reino de uma forma absoluta. Nós estamos naquela tensão. Já estamos no seu reino, mas não de maneira absoluta. Aquele termo que antigamente era muito usado. Já, mas ainda não. Já estamos no reino de Deus. Em parte, já desfrutamos do reino de Deus. Mas o que desfrutamos hoje não é nem um décimo daquilo que de fato desfrutaremos quando entrarmos propriamente dito no reino de Deus. E isso se dá pela volta do Senhor. A igreja precisa ansiar pela volta do Senhor. E é isso que Tiago diz aqui. Versículo 7, ele fala: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Repare que o contexto aqui é o retorno do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. De fato, irmãos, a vinda do Senhor está próxima. Alguém pode perguntar, que dia se dará? Nós não sabemos. Mas a vinda do Senhor está próxima. E como é que nós sabemos disso? Pelos sinais. Deus, o Senhor Jesus, nos evangelhos, nos deu um número de sinais. E esses sinais confirmariam, tal como eles acontecem, então se daria também a certeza de que o Senhor voltaria. Os sinais estão aí à porta. Essa pandemia que estamos vivendo agora, nós entendemos como parte dos sinais. Guerras, rumores de guerras, mortes, terremotos, guerras, epidemias em vários locais, fomes. Tudo isso faz parte dos sinais. Sinais nos céus, não é? Então, nós estamos vivendo tudo isso que o Senhor Jesus disse que aconteceria. O retorno do Senhor está próximo. O retorno do Senhor está próximo. E aí Tiago chama a atenção da igreja e ele coloca algumas questões interessantes para que nós possamos pensar em como devemos nos portar enquanto nós aguardamos o retorno do Senhor. A primeira questão que eu quero colocar para os irmãos é que verdadeiramente nós devemos reviver a expectativa pelo retorno do Senhor. A igreja precisa reviver a expectativa pelo retorno do Senhor. E como é que se revive isso? Nós precisamos pedir ao Senhor. Nós devemos orar ao Senhor. Nós devemos pedir, venha, Senhor Jesus. A Bíblia nos ensina que o Senhor Jesus virá
quando o evangelho for pregado em todos os locais. Então, uma parte desse reviver a expectativa se faz na mobilização da igreja em levar o evangelho a todas as pessoas. Nós precisamos levar o evangelho a todas as pessoas. Quando nós não atentamos para essa realidade, significa então que a expectativa da volta de Cristo para nós está adormecida. Porque quando nós atentamos para isso, quando nós desejamos que o Senhor Jesus de fato volte, então nós trabalharemos para isso. Ter paciência aqui não é esperar e ficar quieto, sem fazer nada. Ter paciência aqui é trabalhar de olho nessa perspectiva futura. Estou fazendo alguma coisa. E enquanto estou fazendo alguma coisa para que o Senhor volte, eu estou suportando todas as circunstâncias adversas que me são apresentadas até a volta do Senhor. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Veja, ele compara a paciência do cristão com a obra de um agricultor. O agricultor não está simplesmente a esperar chuva. Ele semeou. Ele fez a semeadura e aí agora ele conta com a chuva para que aquela semente semeada germine. Ele não está de braços cruzados esperando que de alguma forma miraculosa a semente seja lançada na terra, depois vem a primeira chuva, a última chuva e o negócio se siga em frente. A semeadura ele fez. A chuva é parte de Deus, mas a semeadura ele fez. Então, nós precisamos reviver a perspectiva da volta do Senhor. E nós fazemos isso quando nós levamos o Evangelho às pessoas. Nós precisamos nos movimentar neste sentido. Uma outra questão que ele coloca é que nós devemos também ter os nossos corações fortalecidos, irmãos. Veja, verso 8. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Fortalecer o coração. A Bíblia nos ensina que quando o Senhor Jesus, quando a volta dele estiver às portas mesmo, o mundo manifestará sinais que farão com que as pessoas desmaiarão de pavor. O mundo manifestará sinais. Sinais no céu, sinais na terra, sinais no sol, sinais na lua. As pessoas ficarão estarrecidas de medo. A Bíblia nos ensina que naqueles dias as pessoas vão procurar a morte fugirá delas. Então, imagine você a magnitude dos sinais que sobrevirão. A igreja estará lá, naquele mesmo contexto. A igreja presenciará as mesmas coisas. E a igreja saberá que aqueles são sinais que anunciam a volta iminente do Senhor. É preciso que a igreja tenha o seu coração fortalecido. E uma das maneiras de ter o seu coração fortalecido é vigiar. A Bíblia diz que o retorno do Senhor será como nos dias de Noé. Casavam-se e davam-se em casamentos até que começou a chuva. E quando começou a chuva, Deus fechou a porta da arca. E aí ninguém mais pôde entrar. A Bíblia utiliza também o exemplo de que a volta do Senhor será como a chegada do ladrão numa casa. Ninguém sabe que horas ele vem. Ele chega e pega as pessoas no susto, pega as pessoas desapercebidas. O servo do Senhor não pode viver de maneira desapercebida. O servo do Senhor não pode dormir, não pode viver dormindo. O servo do Senhor precisa estar atento. Ele precisa ter discernimento dos sinais. Ele precisa vigiar. Ele precisa ter o seu coração a postos. Ele precisa fortalecer o seu coração. Eu acho muito interessante que a Bíblia nos dá liberdade para que nós oremos ao Senhor e peçamos ao Senhor: Senhor, toma conta do meu coração. Mas em outros locais a Bíblia também diz: aquietai-vos. Em outros locais a Bíblia também diz:
Dê paz ao seu coração. Pacifique o seu coração. Como quem diz que o ato de pacificar também é um exercício nosso. Isso vem pelo exercício de colocar a nossa confiança no lugar correto, que é a nossa rocha, a nossa cidadela, nosso libertador, nosso escudo, e tudo isso é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você e eu precisamos pacificar o nosso coração. Eu falei alguns dias atrás que esses momentos todos que nós estamos vivendo agora aqui são momentos novos que muitas vezes mexem com o nosso emocional. Nos geram medo, nos geram incertezas, mas, irmãos, a Bíblia chama isso aqui de o princípio das dores. Se nós começarmos a congelarmos de medo, se nós começarmos a entrar num contexto de um espanto tão grande que isso impeça a nossa vida, sendo isso o princípio das dores, como estaremos quando chegarmos no meio das dores? Como estaremos quando chegarmos no fim das dores? Por dores, a Bíblia está utilizando como exemplo as dores de parto. É isso que ela diz, princípio das dores, está se referindo à comparação de uma mulher grávida. Quando ela começa a sentir as dores de parto, essas dores têm intervalos. Elas começam de maneira fraquinha, com certos intervalos, e os intervalos vão diminuindo e a intensidade vai aumentando. Até que, de fato, não corta mais a dor e a intensidade está muito alta. Chegou a hora do parto. E é isso que a Bíblia chama de dores do parto. Jesus só vem no final das dores. Como é que nós estaremos se nós nos acharmos num verdadeiro espanto aqui agora, por conta de tudo isso que nós temos vivido? Como é que nós estaremos lá na frente? Então, aquiete o seu coração. A Bíblia nos ensina que Jesus disse: é preciso que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Olhe para as coisas que o Senhor tem feito na sua vida. Olhe para a maneira como o Senhor tem cuidado da sua casa, cuidado de você. E continue a labutar, porque essa é a vontade do Senhor. Uma outra questão que ele coloca, irmãos, é que enquanto nós esperamos a volta do Senhor, nós devemos promover a paz. Nós devemos promover a harmonia, principalmente entre a igreja. Ele diz aqui no versículo 9: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Por que ele diz isso? Ele diz: eis que o juiz está às portas. Está se referindo a Jesus. Jesus, na sua primeira vinda, não veio para julgar, ele veio para salvar. Mas na sua segunda vinda, ele não vem para salvar, ele vem para julgar. O que Tiago está dizendo é: tome cuidado para que você, hoje, se achando que está no meio do povo de Deus, amanhã não venha a ser julgado por aquele que é juiz. Porque quando ele julgar, o seu julgamento será sem misericórdia. A misericórdia é agora. Então, enquanto esperamos, devemos realizar, fazer a manutenção da paz na igreja, da paz no corpo de Cristo. Nós precisamos viver em unidade. Nós precisamos viver em comunhão. Nós precisamos viver auxiliando uns aos outros, perdoando uns aos outros, estimulando uns aos outros, caminhando uns com os outros. O Senhor Jesus defende que nós todos somos membros do mesmo corpo. Se a mão direita está machucada, todo o corpo sente a dor. Se o pé direito está machucado, todo o corpo começa a andar mais devagar, porque o corpo está unido. Nós estamos juntos. Nós devemos abençoar um a vida do outro. Nós devemos orar um pela vida do outro. Nós devemos perdoar as falhas uns dos outros, confessar os pecados uns aos outros. Afinal de contas, todos nós somos falhos. Todos nós erramos e somos passíveis de erro.
Então, o Senhor Jesus coloca que nós devemos viver em unidade. Uma outra questão que ele coloca no verso 10: Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência dos profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Duas últimas questões aqui. O Senhor Jesus disse que, quando começassem a perseguir a sua igreja, isso ele falou em Mateus capítulo 5, quando começassem a perseguir a igreja e falando mal da igreja, insultando a igreja, mentindo contra a igreja, que a igreja deveria exultar, porque perseguiram também os profetas que viveram antes dela. Aqui Tiago também menciona os profetas. E ele diz aqui que nós devemos ter como modelo a paciência, tomar por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Ou seja, eles sofreram porque falaram em nome do Senhor. Mas eles nunca deixaram de falar. Pelo contrário, eles confiaram o seu sofrimento àquele que estava por vir. E é exatamente isso que o Salmo 23 nos ensina, quando diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Quem nos defende é o Senhor. E fazendo assim, nós estamos imitando o próprio Senhor Jesus, que estando na cruz, morrendo na cruz, foi ali ultrajado pelas pessoas que estavam aos seus pés. Caçoaram dele, mandaram que ele descesse da cruz, testando, reprovando as suas palavras, mas, no entanto, ele confiou todo mundo que estava ali aos cuidados do Pai Celeste e pediu: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós devemos ter por modelo a paciência dos profetas e os sofrimentos dos profetas. Nós devemos saber, irmãos, que sofrimento faz parte da vida do povo de Deus. Nós não somos do tipo que entendemos que porque fizemos uma aliança com Deus, o sofrimento é falta de fé. Nós também não entendemos que o sofrimento é falta de bênção. Nós entendemos que Deus, como soberano, dispõe de todas as coisas para forjar em nós o caráter de Cristo, para fazer com que sejamos aperfeiçoados na graça de Deus. Então, tudo isso que estamos passando agora é para sermos aperfeiçoados na graça de Deus, porque a graça de Deus se torna mais poderosa em nossas fraquezas. E isso, irmãos, é evidência de que o Senhor de fato nos ama, porque Ele quer que nós amadureçamos na fé. Ele quer que nós perseveremos na fé. Perseverar. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar no quê? Perseverar na obediência, na fidelidade ao Senhor, no amor ao Senhor, perseverar na evangelização, perseverar numa conduta de santidade. Tudo o que está acontecendo está colaborando para que você e eu possamos amadurecer no Senhor. É isso que o Paulo diz em Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes nós utilizamos esse versículo em termos particulares. Se alguma coisa nos vai mal, nós falamos: não, todas as coisas cooperam para o bem. Mas esse versículo é utilizado para a igreja toda. Todas as coisas, Deus está operando, dirigindo nossas vidas. Ele não perdeu o foco das nossas vidas. Ele não perdeu o foco da tua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma outra questão que Tiago levanta aqui, e a última questão: nós não podemos perder de vista que o Senhor é misericordioso. As ternas misericórdias e a compaixão do Senhor. Deus conhece cada um de nós de dentro para fora. Deus sabe exatamente das coisas que nós precisamos.
há coisas, irmãos, há coisas que Deus já nos deu chances. Há coisas que Deus já nos mostrou o caminho. Há coisas que Deus nos mostrou o caminho numa determinada época. Se nós vimos, bem está. Se nós não vimos, não significa que o Senhor agora vai fazer o tempo regredir para nos mostrar o caminho novamente. Há certas coisas que nós temos que aprender a arcar com as escolhas que nós fazemos. Mas independente das escolhas que nós fazemos, o Senhor cuida do coração de cada um de nós. E é isso que significa o Senhor estar atento às nossas necessidades. Há certas coisas que Deus já mostrou o caminho e nós não ouvimos. Ficaram no passado. Mas e agora? O que eu faço? Já ficou no passado. Mas Deus vai cuidar do seu coração. Ele vai consolar o seu coração. Ele vai te dar força para você seguir em frente. Porque até com os nossos próprios erros, nós continuamos aprendendo. Nós estamos aprendendo a obedecer à palavra de Deus. Nós estamos aprendendo a levar a palavra de Deus a sério. Nós estamos aprendendo a consultar o Senhor antes de tomarmos qualquer atitude. A Bíblia diz que o Senhor perdoa o pecado, mas não inocenta o culpado. Porque através das consequências das nossas escolhas, nós aprendemos. O Senhor está a discipular a sua vida, a discipular a minha vida. Nós precisamos reviver a perspectiva do retorno do Senhor Jesus. Este mundo, tal como se encontra, não é a nossa pátria. Não é a pátria da igreja. Existe um ditado que diz assim, que o céu é um lugar muito bom, mas ninguém quer ir para lá. Esse ditado reflete muito bem o que se passa no coração de muitos. O apego a este mundo, o apego às coisas deste mundo, o apego às boas coisas deste mundo que estão diante dos nossos olhos. E quando nós nos apegamos a este mundo, nós perdemos de vista a pátria celeste, o mundo por vir, onde a Bíblia diz que é cheio de perfeição. Este mundo não é perfeito. Eu gostaria que nós pensássemos onde está o nosso coração. O nosso coração está neste mundo? Ou o nosso coração está na pátria celeste? O nosso coração está envolvido com a perspectiva e com o anseio do retorno do Senhor. É assim que deve estar. A Bíblia diz que onde estiver o nosso coração, aí está também o nosso tesouro. Onde estiver o teu coração, meu irmão e minha irmã, aí está também o nosso tesouro, aí está o seu tesouro. Gostaria que nós pensássemos como Tiago. Vamos voltar, vamos reviver o anseio da volta pelo Senhor. Que você ore, que você peça a Deus que o Senhor Jesus volte, mas que você faça a sua parte. Que você leve o Evangelho, que você se fortaleça na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Que você ame a sua igreja, que você cuide da sua igreja, que você se volte para as pessoas que compõem a sua igreja com a intenção de abençoá-los, de perdoá-los, com a intenção de se colocar numa dinâmica de serviço. Todos nós somos servos uns dos outros. Que nós possamos entender que precisamos passar por duras coisas para aprendermos a ser como Cristo. Que nós possamos confiar na graça e na misericórdia do nosso Deus, porque de fato Ele tem cuidado de cada um de nós. Comece sua semana pensando nisso. Deus cuida da sua vida, mas hoje é necessário que você pense: como é que eu posso servir melhor ao Senhor? O que eu posso fazer para servir melhor ao Senhor? Nós não vamos ficar enfiados dentro de casa o resto da vida. Estamos passando por um momento. Esse momento é muito importante que estejamos assim, quem puder estar. É muito importante que cuidemos uns dos outros. Mas, até mesmo nesses momentos, há coisas que podemos fazer para abençoar as outras vidas. Pense nisso. O que você pode fazer para abençoar outras vidas? Reviva, irmão e irmã, reviva o anseio pelo retorno do Senhor.
Jesus. Quero convidá-lo a orar. Pai amado e Deus querido, nós nos colocamos diante de Ti. E nós sabemos, ó Deus, que verdadeiramente o fim de todas as nossas lutas, absolutamente todas as nossas lutas, se dará quando o Senhor Jesus voltar entre as nuvens do céu, quando todo olho o vir, quando os mortos das suas sepulturas ressuscitarem, quando a igreja for transformada e junto com os ressurretos incorruptíveis encontrarem o Senhor Jesus nos ares, quando nós pudermos adentrar verdadeiramente nos novos céus e na nova terra, ali experimentaremos a paz. Ali não haverá mais morte, ali não haverá mais enfermidade, ali não haverá mais luto, ali não haverá mais lágrima, ali não haverá mais desapontamento, não haverá mais pecado, não haverá mais mágoa, ali não haverá nada que seja contrário à palavra e ao caráter do Senhor. Ali não haverá mal, ali nada nos fará mal. Mas enquanto estamos neste mundo, enquanto estamos nesta realidade, nós podemos ansiar com essa realidade futura, que isso seja uma verdade em nossos corações. Que esse sentimento possa verdadeiramente brotar em nossos corações e que nós possamos, ó Deus, aprender até lá. Que nós possamos, meu Pai, perseverar até aquele dia. Que nós possamos, ó Deus, pacientemente nos colocarmos como teus servos até aquele dia. Que nós possamos, ó Deus, perseverar, confiados na tua graça e na tua misericórdia, cientes de que o Senhor está proporcionando crescimento e maturidade, ao mesmo tempo que toma conta de cada um de nós. Guarda, Deus, a tua igreja. Fala, meu Pai, ao coração de cada um. Leva-nos, ó Deus, justamente no ponto exato que o Senhor quer que nós possamos estar. Que nossa mente e coração estejam completamente ligados no mesmo propósito, andando a mesma caminhada, a mesma jornada, para a honra e para a glória do Senhor e para a felicidade de cada um que compõe a tua igreja. Ó Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe os meus irmãos durante esta semana, que o Senhor guarde a vida e a família de cada um deles, que o Senhor dê sabedoria nas decisões, que o Senhor ajude a aquietar os corações, que todos nós possamos estar em paz, vivendo cada dia dentro dos próprios desafios que esses dias se manifestam a cada um de nós, sabendo que o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Que nós possamos viver confiadamente no Senhor, sabendo que o Senhor cuida de cada aspecto de toda a nossa vida. E agora, irmãos amados, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós permaneçam, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus nos abençoe durante esta semana, que o Senhor fale a vida dos irmãos, que o Senhor console a vida dos irmãos, e que nós possamos, irmãos, mesmo separados em casas, mas que nós possamos estar juntos, um no coração do outro, um abençoando a vida do outro. Tenham todos uma boa noite, que Deus os abençoe e uma boa semana. Até amanhã, então, com a nossa meditação em Daniel. Tchau, tchau.